Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para mais um vídeo de resolução de questões focado na banca IESES. Hoje teremos aí basicamente 14 questões focadas em língua portuguesa, algumas de nível fundamental, outras de nível médio e outras de nível superior para treino, beleza? E como funcionará? Eu deixarei a pergunta 1 minuto, 2 minutos, para vocês lerem ou pausarem o vídeo, assistirem, tentarem resolver, e depois eu passo o gabarito com alguns comentários, beleza? E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato que fico à disposição. Então, bora lá. Vou deixar agora vocês aí 2 minutinhos para resolver a primeira questão de português da IESES, tá bom? Vamos agora para a resolução da questão. Então, essa aqui é de uma prova de nível fundamental. Acho que as 5 primeiras são de nível fundamental, as 5 do meio de nível médio e as 5 últimas do nível ensino superior. Então, bora lá que o treino, a importância, é um dos pontos mais impactantes para a sua aprovação. Bora lá. Pesquisadores fizeram um questionário em uma escola sobre preservação do ambiente escolar, no âmbito da educação ambiental. Os resultados do questionário sobre a colaboração de cada um, escritos do lado esquerdo, a colaboração de cada um, e colaboração coletiva e críticas sobre a colaboração em geral, escritos do lado direito, para a preservação do ambiente escolar, estão representados na figura dada. Então, esse segundo, ele representa a colaboração coletiva e críticas sobre a colaboração. Bom, leia as afirmações a seguir. A maioria dos entrevistados afirma colaborar para preservar o ambiente escolar. Bom, analisando aqui o primeiro, a colaboração de cada um, 56% afirma colaborar com o ambiente escolar, com a educação ambiental. A gente observa que isso aqui está verdadeiro, né? A maioria dos entrevistados afirma colaborar. A maioria é mais de 50%, né? E se a gente analisar, tem 56% que sim e 30% às vezes. Então, boa parte, sim, afirma colaborar para preservar o ambiente escolar. Essa aqui nós podemos marcar como correta. Se estás com dúvida,
deixa aqui mais ou menos, né? Vamos analisar as outras alternativas. Mais da metade dos entrevistados, então mais da metade, afirma que há desperdício de água. Vamos analisar então, né? Esse gráfico não tem nada de desperdício, vamos analisar esse segundo. Cuidamos do lixo, cuidamos da água, falta de projeto, falta de colaboração de alguns, há desperdício de água. Analisando aqui, só 12% dizem que há desperdício de água, né? E 12% diz que cuidamos das águas. Não dá para dizer que mais da metade. É bem menos da metade. Então, a segunda a gente já sabe que é falsa. Essa é uma questão que, reparem, é de interpretação, né? Interpretação do contexto. Menos da metade dos entrevistados afirma cuidar da água. Isso, né? Menos da metade. Cuidamos da água, 12%. Bem menos que a metade, né? Menos que a metade. Essa aqui tá verdadeira. Mais de 30% afirma cuidar do lixo. Vamos ver aqui, cuidar do lixo. Cuidamos do lixo, 25%. Então, essa aqui é falsa, né? É menos de 30%. Então, essa aqui já dá de ver que é bem falsa. Então, certeza 3 é verdadeira. Ó, a 1 é falsa, então essa aqui tá errada. Essa aqui tá errada, essa aqui tá errada. A 3 é verdadeira. A única resposta correta aqui, né, é a alternativa B. Acertaram? Então bora lá. Isso aí. Quem acertou e quem errou faz parte. Importante é aprender. Eu vou colocar agora. O que que saiu isso aqui na frente do. Saiu um risco aqui. Eu vou deixar 3 minutinhos, 4, para vocês lerem essas 3 questões, tá bom? Tentem resolver e em breve já volto. Enquanto isso, eu vou lendo um livrinho aqui também, tá bom? Bora lá, tentem resolver essas 3 questões.
Bora lá então. Vamos agora para a resolução de mais três questões. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está incorreta. A. A educação ambiental foi definido como sendo uma prática educativa com âmbito e enfoque interdisciplinar. Só na leitura, né? Olha só, a educação ambiental foi definida. Já dá para saber que essa aqui é a alternativa incorreta, né? Só lendo a. Dá para ver que tá estranho, né? A educação ambiental foi definido. Não. Já cortamos. A é a incorreta, então. Resposta incorreta. Podemos até ler o restante. Educação ambiental tem como objetivo formar a consciência dos cidadãos quanto à preservação do meio ambiente. Projetos e programas, estratégias vêm, né? Aqui é no plural, que nós temos aqui projetos, programas e estratégias, vêm sendo desenvolvidos e aplicados com o intuito de desacelerar a degradação ambiental correta. Nas últimas décadas, tem havido inúmeros movimentos em prol do meio ambiente, também está corretíssima. Então, só a letra A que está incorreta. 3. Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Então, ó, agora dessa vez ele pede a correta da regência verbal. Qual de vocês me chamarão para a próxima reunião? Quais de vocês me chamarão para a próxima reunião? Essa aqui está incorreta, né? Qual de vocês me chamarão para a próxima reunião? Ah, até desculpa, né? Me chamaram. Tá até no verbo da forma incorreta, né? Qual de vocês me chamarão para a próxima reunião? Então tá errado aqui o tempo verbal também, né? A forma como foi escrita essa frase. Menos de 5 professores quis participar do encontro. Ponto importante, né? Mais de ou menos de, né? Concorda, tá? Nesse caso, com a próxima palavra. Ó, professores está no plural. Menos de 5 professores quiseram participar, tá? Quiseram participar. Então, menos de um jogo é singular. Menos de um jogo quis. Menos de um professor quis participar, beleza? Para menos de 5 professores quiseram participar. É diferente já desse da maioria, né? Dessa palavra aqui, a maioria. Ó, a maioria dos alunos participou da gincana. Esse aqui tá correto, tá? Tá correto. Na maioria, não tem problema, né? Ter no singular o verbo, né? Não está aí no plural. A maioria dos alunos participou da gincana. É correto e é aceitável. Diferente de menos de ou mais de, né? Menos de 5 professores quiseram participar. Mais de 5 professores quiseram participar. Menos de um professor quis participar. Vamos ver se foi eu que animou a turma durante a atividade. Ele animou, fui eu que animei a turma durante a atividade. Então, somente a alternativa D que estava correta. 4. A educação ambiental e as novas mídias na educação foram inseridas recentemente no âmbito escolar. Estas criam. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Nessa questão, a gente já vê que ele vai pedir sinônimos, né? Sinônimo das palavras que estão em negrito. Então, já viu que o âmbito escolar é a primeira palavra. Segundo, estas criam caminhos inéditos de relações entre os alunos, professores e o conhecimento, permitindo para a escola a abertura de um novo mundo de conhecimentos e processos. Então, vamos até analisar, né? Que área posteriores. Inédito não é nada a ver com posteriores, né? Estes criam caminhos posteriores. Então, aqui já não tem o mesmo sentido. Âmago e ordinários criam caminhos ordinários, também já corta, né? Campo, originais.
Estas criam caminhos originais de relações entre professores? Sim. Originais tem mesmo sentido de inédito, né? A educação ambiental e novas mídias foram inseridas recentemente no aspecto escolar. Não é muito uma palavra adequada, né? Aspecto escolar. Estas criam caminhos anteriores. Também não é anteriores, né? Anteriores dá para cortar. Não tem o mesmo sentido de inéditos. Vamos analisar também as outras palavras, né, do texto. E para isso, os ambientes de aprendizagem que utilizam tecnologia de comunicação e informação devem ser utilizados para proporcionar uma reflexão. Ó, aqui era método, pensamento, ponderação é o mais adequado, né? Uma reflexão, a ponderação crítica no desenvolvimento de atividades voltadas para a concretização de uma aprendizagem independente. Então, a C é a única que representa aí os melhores sinônimos, né? Os mais adequados nesse contexto. Beleza? Acertaram as questões? Deram uma dificultada um pouquinho, né? Do que a outra, que era somente interpretação. E a quinta e última questão é uma questão de interpretação. Quinta e última, tá? Do contexto que eu estou dizendo das questões de ensino fundamental. Então eu vou dar mais 3 minutinhos, 4, para vocês resolverem a questão 5, a questão 7 e a questão 8, tá bom? 5, 7 e 8. Deixa eu... Tá?
De volta, então, vamos analisar agora duas questões de interpretação de texto, né? Uma de nível fundamental e uma que caiu numa prova de nível médio. Então, reparem que a banca gosta também de interpretação de texto, principalmente aí fundamental e médio, e de superior também, né? E junta um pouco de gramática nas questões de nível superior. Então, bora lá. Sobrevivência humana sempre esteve ligada ao meio natural, mas com o padrão desenvolvimentista de acumulação e concentração de capital, verifica-se uma apropriação da natureza de forma inadequada, onde se retira dela muito além do necessário ao sustento humano em nome do capitalismo, que só visa o lucro, provocando desequilíbrio na relação do homem com o meio natural, onde o processo de degradação tem aumentado cada vez mais, comprometendo a qualidade de vida da sociedade. Desta maneira, é necessário medidas urgentes em todo o mundo quanto a uma conscientização das pessoas, que as levem a gerar novos conceitos sobre a importância da preservação do meio ambiente no dia a dia. A educação ambiental é uma ferramenta que contribuirá significativamente neste processo de conscientização. Assinale a alternativa que melhor descreva o parágrafo acima. A educação ambiental procura chamar a atenção Então, a atenção ambiental procura chamar a atenção para a forma como os países capitalistas têm tratado o meio ambiente e busca criar ações para minimizar os danos. Bom, não é o fim da educação ambiental chamar a atenção desses países, né? É, acho que essa não é a ideia central do texto. Vamos analisar as outras alternativas. O uso de recursos da natureza por ações que só visam ganhos tem como consequências problemas ambientais, de forma que medidas têm que ser tomadas para que as pessoas se conscientizem de que devem preservar o meio ambiente. Vamos analisar aqui, reler o texto. Bom, até tem relação, né? Que ele comenta, no começo do parágrafo ele traz a ideia, né, que o ser humano, até a parte do desenvolvimento do capital, acelerou aí a degradação ambiental e que isso aí tem abordado como consequência a necessidade dos humanos refletirem aí sobre medidas de conscientização ambiental, né, para a preservação do ambiente. Tem sentido. Por enquanto, essa parece a mais correta, né? Melhor que a alternativa A, que traz a educação procurando chamar a atenção dos países aí capitalistas, que não é o foco do texto. Essa dá até para cortar. C. As escolas têm sido grande aliado na preservação do meio ambiente. Aqui nem falou de escola, né? Falou de educação ambiental, mas não que a escola. Conscientizando as pessoas sobre a questão do meio ambiente através de cursos de educação ambiental. Então, essa não é a ideia do parágrafo acima, né? Não é a ideia. Entenderam? Escola trouxe informações que não estão relacionadas com o texto, né? E tu tem que descrever qual que é o melhor dos parágrafos, né? De- Desses 4 parágrafos aqui, qual que descreve melhor o texto? A A e a C não são parágrafos adequados, né? Acho que a B está melhor. E D. Seres humanos dependem dos recursos naturais para sobreviver. Portanto, as ações de desenvolvimento têm que ser bem planejadas com capital alocado para que esses recursos não se esgotem. Bom, o texto ele não fala nesse sentido, né? Não fala dessa questão as ações de planejamento, né? Planejamento de ações. Ele até fala da sobrevivência ligada ao meio natural, mas não na parte do planejamento, né? Eu acho que isso aqui foge um pouco do contexto e deixa eu até dar uma olhadinha aqui, só para confirmar. E a alternativa B que está correta mesmo, no gabarito. Então a B que está correta e realmente é aquela questão mais lúcida, né? Interpretação de texto não só dessa banca, né? Tem que analisar o contexto
e várias situações, qual que é a mais adequada, né? Qual que é a resposta mais adequada. Vamos para 7, também interpretação de texto numa prova de nível médio da IESES. Dentre as principais áreas temáticas de atuação da ONU, meio ambiente, no período de 2010 a 2011, estão as mudanças climáticas, a gestão de ecossistemas, biodiversidade, uso eficiente de recursos e o consumo e produção sustentáveis e governança ambiental. Nessas áreas, nessas áreas, a ONU Ambiental, a ONU Meio Ambiente, procura contribuir para o diálogo entre gestores públicos, atores da sociedade civil, do setor privado e do setor acadêmico. Deixa eu arrumar aqui, eu ter arrumado o texto antes. Bom, assinale a alternativa correta quanto ao texto acima. Vamos ver. A ONU Meio Ambiente atuou nos anos 2010 e 2011 em áreas como biodiversidade, uso eficiente, entre outras. É, a alternativa A parece que está abordando adequadamente, né, a questão. B. A sociedade civil e a iniciativa privada têm debatido sobre questões ambientais dentro dos parâmetros estabelecidos pela agência ambiental. E o texto não fala nada disso, né? Ele diz que a ONU procura contribuir para o diálogo entre gestores públicos, atores da sociedade civil, setor privado e acadêmico, mas não dessa forma, né? Dessas insinuações e dos parâmetros de agendas globais, né? C. O Brasil está preocupado com as questões ambientais, alinhado com as agendas globais para mitigar o aquecimento. Fala do Brasil aqui não tem sentido, né? Não é o que o texto está querendo dizer. A ONU Meio Ambiente atuou em áreas relativas à mudança climática, não obstante, não teve êxito ao não poder contribuir de maneira adequada. Não fala nada disso no texto, né? Então A é a alternativa aí correta, que mais representa a realidade da resposta. 8. Pensando na concordância nominal em classe de palavras, assinale a alternativa correta quanto aos termos numerados no período a seguir. Vamos ver então. Deixa eu botar aqui. Ângela fez todo o trabalho só, e Maria só arrumou os canteiros da horta. As duas, quando estão a sós, gostam de ler e cozinhar. Então, só é uma palavra que eles gostam de mudar o sentido, tem sentidos diferentes. E nós temos até aí uma das primeiras dicas, né? Que o só, quando é adjetivo, ele pode ser substituído por sozinho, sozinha. E quando é advérbio, por somente. Então, olha só. Ângela fez todo o trabalho do escritório somente. Não, tá errado, né? Ângela fez todo o trabalho do escritório sozinha. Então, é um adjetivo, tá? Então, adjetivo só sobra a C e a D. Vamos ler. E Maria só arrumou os canteiros da horta. E Maria, sozinha, arrumou os canteiros da horta? Ou, olha o sentido. Maria somente arrumou os canteiros da horta. Esse é o sentido do só, né? Maria somente arrumou os canteiros da horta. É o sentido de advérbio, né? Então, a C é a correta, só por eliminação. E as duas, quando estão a sós, é uma locução invariável, né? A sós é uma locução invariável, não muda, né? Independentemente aí do, do pronome, independentemente do contexto da frase, tá? Independentemente do contexto, se mantém-se e do sujeito, mantém-se o mesmo. Vamos agora às questões 6 e 9, tá? Depois a gente finaliza com o restante. Eu vou deixar agora aqui a 6, a 9 e a 10 para vocês realizarem. Mais 3, 4 minutinhos e depois finalizamos o restante da prova. Então, bora lá. 5 minutinhos para vocês lerem com calma.
Voltando, reparem que até o próprio Google Tradutor já me dá um spoiler, né? Dá um aviso quais questões estão erradas, né? Nem devia ter aberto no Word. Olha só, ele já acaba dando errado, mas não era para ele dar, né? Mas acaba já avisando para vocês. Bom, então aqui nessa questão ele basicamente ele dá um trecho então, do poema da Clarice Lispector e pede para vocês completar, ó, se aquela vaga insatisfação vinha me inquietar. Então, olha só, insatisfação aqui ele colocou sem o tio, né? No A, ó, satisfação. Então já corta. Essa aqui tá errada. Eu sem saber explicá-la. Então, explicá-la, tá? Ó, explicar lá. Sem saber explicar lá. Vai o acento, né? Então essa aqui tá errada, ó. Corrige a forma verbal. Ele até nos dá, ó, o Word, a correção. E como você já pode observar, o admitia, né? Ó, além disso, ele não tem acento, né? Admitia não tem acento. Não vai acento na palavra. Todas as coisas que não há admitia. Ou atribuía em disposições rapidamente. Então, alternativa correta, alternativa D. Vamos para 9. Leia as assertivas a seguir. Que provejemos a nossos filhos a melhor educação. Como vocês podem observar, provejemos, né? Tá da forma inadequada. Tá errado. É o seja, né? Tá de forma errada, incorreta. Nós nos propusemos a discutir sobre a atualização da norma. Essa aqui está certa. Nós nos propusemos a discutir sobre a atualização da norma. Vamos analisar. Apenas a 1 está incorreta. Apenas a 1 e a 3 estão incorretas. Apenas a 1, a 2 e a 3 estão incorretas. Essa aqui está errada, né? Essa aqui também está. A 1 está incorreta, certeza. A 2 está correta. Vamos analisar o restante. Seu João, se João o ver, pedirá pessoalmente que cuide do assunto. Essa é uma das palavras que a banca gosta de confundir, né? O vir e o ver, né? São dois verbos aí com conjugação especiais e que acabam confundindo, né? Se João o ver, pedirá pessoalmente que cuide do assunto. Está errado, né? Se João ouvir de olhar, né? Pedirá pessoalmente que cuide do assunto. Então a 3 está errada. Então a 1 e a 3 estão erradas. E o único gabarito possível é a alternativa B, tá? A 4 está certa. Ela não creu em seus olhos ao deparar-se com aquela cena. E creu é assim mesmo conjugado, tá? A terceira pessoa do singular. Ela não creu em seus olhos ao deparar-se com aquela cena. No pretérito, né? 10. Leia as assertivas abaixo. Essa prova, essas duas aqui são questões de nível médio, tá? Do 6 ao 10 são questões de nível médio. E eles cobram bastante essas regras gramaticais, né? E essa aqui é uma questão chatinha. Quer dizer, né, analisando, se você já estudou voz passiva, não será um problema para você. Foram vistas centenas de pessoas esperando na fila. Ó, foram vistas centenas de pessoas esperando na fila. Não serão permitidas manifestações dentro do recinto. Reconstruíram as casas após a grande enchente de 1980. E por último aqui, foi feita a entrega das flores para as homenageadas. Assinale em relação à voz, né? Lembrando que voz ativa é aquela voz que faz a ação, né? Por exemplo, nós construímos uma casa. Um exemplo, né? E já a voz passiva é foram construídas as casas. Tan, tan, tan. É um outro sentido, a forma de reescrever a frase. Nesse caso,
Ó, foram vistas é voz passiva. Não serão permitidas manifestações dentro do recinto, voz passiva. E foi feita a entrega das flores, também é voz passiva. Reconstruíram as casas após a grande enchente, não é voz passiva, tá? Aqui é sujeito oculto. Reconstruíram as casas após a grande enchente de 1980. Então a 1, a 2 e a 4 estão na voz passiva. É uma das questões mais chatinhas dessa prova. E vamos finalizar agora com 4 questões, então, para terminarmos aí. Deixa eu arrumar. Teria que deixar uma do lado da outra, né? Deixa eu arrumar aqui. Fechou. Ó, para facilitar. As últimas 4 questões, então, 5 minutinhos para vocês fazerem a leitura e depois resolvemos aqui juntos. Então, bora lá finalizar.
Bora então finalizar a nossa correção e o nosso treinamento de hoje. Prepare-se, né? Não se esqueça também de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, que vamos ter questões comentadas de informática, questões comentadas de raciocínio lógico, matemática e outras questões aí focadas em conhecimentos específicos, tá bom? Bora lá analisar a próxima questão. A OCDE afirma focalizar novamente nos professores, pois são eles que vão formar os cidadãos do século XXI. A oração sublinhada é, e aqui fica uma dica, né? Vírgula e pois é explicativa. Então já pode gravar aí, né? Então quando o termo que liga as frases a vírgula e um pois é explicativa, até o próprio sentido, né, da frase é de explicação. Gravem que vocês vão matar aí quando for esse tipo de coordenada, né, de oração coordenada. É importante vocês darem uma lida, né, nas orações coordenadas, substantivas e os pontos principais que a banca gosta de cobrar por cima, né, esses principais. Essa aqui é uma prova do nível superior, tá bom? Assinale a alternativa em que a concordância nominal esteja incorreta. Anacleto tinha certa tendência à apatia. Aqui está certo. Achei jogado o caderno e o lápis. Ele permite, tá, que concorde apenas com o primeiro, nesse caso o caderno. Ginástica é bom para a saúde e é necessária coragem para enfrentar circunstância. Nesse caso, tá, a incorreta é a D. É um caso bem comum, né? Ele sempre cobra esse necessário. Ou seria, é necessário coragem ou é necessária a coragem para enfrentar as circunstâncias. Entendeu? Então essa é a resposta. É necessária, também é bastante cobrada aí pela banca na concordância nominal. 13. A 13 e a 14, o corretor do Word ele já identificou, né, o que está errado. Tem que trazer em PDF para vocês. Bom, as salas ficam abertas das 9 às 17. Esse aqui sempre tem crase corretíssimo, tá? Correto. Os panfletos foram distribuídos a todas. Antes de todas não tem, tá? Não tem crase. E o intervalo das aulas começa a partir. A partir também não tem, tá? A partir de e todas não vem crase antes. Isabel trabalha de sol a sol. Sol a sol não tem crase, tá correto. Né? Então essa aqui está correta. Assinale a alternativa que se aplica. A 1 e a 4 estão corretas. Letra A. Vamos para o 14. Então reparem que novamente ó, o tradutor ele já avisa. Ó. Nesse caso, a 14 ele pede, né? Analise se os pronomes foram colocados corretamente. Então aquelas regras de ênclise, próclise, as palavras atrativas, como por exemplo o não, né? Ele não desdeu, né? O não atrai. Então lembre, né? O não atrai. Então não atrai palavra, né? Não atrai palavra. Então estava errado. A estava errada. Ó, apesar de o tempo estar instável, encontrá-lo-eis depois do jantar para irmos ao cinema. Ó, então reparem o tempo verbal, né? O tempo futuro. Não é. Lembre do Michel Temer, né? Então essa aqui tá errada. A C. E só pediram que eu me abrigasse, né? Novamente puxando o pronome. Então o D está errado também. A C, desculpa, a B é a alternativa correta. Bom, por hoje era só. Eu vou colocar mais uma lista de exercícios de português para vocês e em breve vamos ter mais vídeos de resolução do simulado para a banca IESES. Caso você queira simulado, questões comentadas de alguma outra banca, coloque aqui nos comentários, beleza? Foco nos estudos, mantenham aí essa rotina de estudos e acredito em vocês. Bora lá que a aprovação vem. Um forte abraço a todos e até a próxima.